Olá, eu sou Vinícius Eduardo, estudante de Direito e Filosofia na UNB, e irei apresentar o podcast Há uma Maneira Certa de Ser Feliz, ética utilitarista no dia a dia. Fique comigo que você vai ver isso e muito mais, conceitos de ética, como a ética funciona, como ela é percebida no dia a dia. Então fique comigo, tá muito interessante esse episódio. Vamos lá, até mais. Bom, antes de entrar na parte principal e entender esse fator, né? Há uma maneira certa de ser feliz. Aliás, o que a filosofia nos diz sobre isso? É correto, é válido ser feliz da maneira que me convém? Ou seja, eu preciso de algo, então eu passo por algo, algum fator X ou Y, uma convenção social, uma regra, uma norma, para ser feliz é válido, é legítimo? Então, a ética vai nos dizer isso. Mas antes de entender o que a ética utilitarista vai nos falar sobre isso, é importante entender o que é a ética em si. A ética é uma área da filosofia, como propriamente sugeri aqui, quando disse que era estudante de filosofia e direito. É uma área da filosofia que se preocupa das questões morais, das questões sociais, das relações, das convivências sociais. Bom, a palavra ética é derivada do termo grego ethos. Ética por si, como eu havia explanado anteriormente, é uma área da filosofia. A ética é entendida por maioria dos filósofos, dos estudiosos da área, seja do campo da filosofia ética ou da ética aplicada, a ética no direito, entendida como a ciência da moral, a ciência dos costumes, ou seja, porque a moral é derivada do termo latim moralis, que significa costumes. Sendo assim, a ética seria a ciência dos costumes. A ética é universal, entre aspas, não é consenso entre os filósofos e estudiosos. Por mais que cada país, cada lugar tenha a sua ética no sentido de normatização, a moral por si só ela não é universal. Cada lugar tem a sua moral, cada lugar tem o seu costume, tem a sua cultura. A ética é entendida como princípios éticos, seja constitucionais, seja metafísicos, como se ocupa a filosofia, tem diversas formas de ser percebidas na sociedade. A forma que eu escolhi para apresentar para vós é a forma da filosofia utilitarista, que é uma filosofia que sugere que tem uma relação entre ser feliz e ser ético. Pois no mundo a gente não pode ser feliz da maneira que nós queremos, não é mesmo? Como eu mesmo mencionei anteriormente, bem no início da chamada do podcast. Porque se pudermos ser felizes da maneira que nós queremos, a gente poderia fazer tudo para ser feliz, certo? Bom, um exemplo aplicado às coisas. Eu quero ser feliz, certo? Todo mundo quer ser feliz, aliás. Já dizia Nath Roots, quero ser feliz também. Pô, a gente quer ser feliz, certo? Todo ser humano quer ser feliz. A ética utilitarista, tanto a ética utilitarista como a filosofia aristotélica, que sugere a felicidade como a finalidade de todas as coisas, já um spoiler já porque vai vir na explanação do que seria a filosofia utilitarista e como ela se aplica à felicidade. Eu vou utilizar o contexto da filosofia aplicada dentro das coisas, ou seja, ter uma versatilidade ali com o direito das coisas, né? Eu quero ser feliz, certo? Como todo mundo quer. E um carro, no momento, satisfaria o meu desejo de felicidade. Seria a finalidade por qual eu estudo, por qual eu trabalho, nesse exemplo. Se não tivéssemos a ética, se tudo seria correto e válido, e se a minha felicidade poderia se sobrepor a qualquer princípio ou a qualquer norma, eu poderia simplesmente chegar ali, na rua, temos diversos carros nesse momento, abrir uma maçaneta de um carro aleatório e tomá-lo por mim. Certo? Não, porque isso seria, além de ser um crime, ser um furto, também estaria passando por cima de diversos princípios éticos, morais, convencionais, de que não é certo ter o que não é seu, etc. Parte da cultura cristã e tal. E que eu não vou me aprofundar muito nesse ponto, apenas como exemplo, para a gente entender como é que a filosofia ética, a filosofia utilitarista em si, se relaciona com o nosso mundo, né? Que o que nós fazemos pode nos fazer feliz ou não. No entanto, tem uma maneira certa de ser feliz. É esse que eu queria chamar a atenção. Por isso, há uma maneira certa de ser feliz. Por isso, esse é o nome do podcast. Sim, há uma maneira certa de ser feliz. De acordo com a ética, há uma maneira certa de ser feliz. Há uma maneira certa de conviver em sociedade para se atingir a felicidade.
eu iria utilizar a filosofia utilitarista de John Stuart Mill, que foi um filósofo do século XIX, que sugeriu que a felicidade ela é válida, ela é vigente quando é coletiva. De acordo com John Stuart Mill, o fundador da ética utilitarista no século XIX, é melhor ser um ser humano satisfeito do que um porco satisfeito. Ou seja, é preferível a infelicidade do que a felicidade se ela não satisfazer o bem comum. Esse seria o princípio da ética utilitarista. Há uma maneira certa de ser feliz nesse contexto. Não posso ser feliz a todo modo, como eu mesmo exemplifiquei através do carro, né? Eu quero um carro, então eu vou lá e pego um carro aleatório, roubo, furto, etc. Isso traria o contrário do princípio da ética utilitarista, porque eu estaria me satisfazendo às custas da dor de outros. Porque a filosofia utilitarista, além de prezar pela felicidade maior do bem coletivo, ou seja, felicidade de todos nessa relação de ter uma maneira certa de ser feliz, o trocadilho inicial e o grande tema do nosso podcast. Bom, entendemos agora diversos conceitos e agora sabemos que a ética utilitarista nos aponta que há uma forma certa de ser feliz, correto? E que não podemos ser felizes a todo custo, ok? Apenas para linkar os pontos e não perdermos a grande consideração que o que é a ética em si. Por isso que é uma forma certa de ser feliz, de acordo com o nosso contexto. Para ser feliz não basta apenas satisfazer-me, mas também temos que considerar a coletividade, o bem comum, como eu havia dito. E isso se dá na relação de não fazer mal aos outros. Ou seja, a finalidade, de acordo com o Stuart Mill, não seria só ser feliz. Não seria só a felicidade, a finalidade da filosofia ética utilitarista. Seria também a felicidade e a privação de dor para a sociedade, ou seja, atingir o bem comum com o máximo de felicidade entre as pessoas e a menor taxa da dor, ou seja, a menor privação da dor, não gerar dor, não gerar sofrimento. Então todas as ações minhas que geram sofrimento seriam contrárias a esse princípio. Ao discutir se há uma maneira certa de ser feliz sobre a ética utilitarista, também temos algumas questões, como a verdadeira felicidade, se há de fato a verdadeira felicidade, ou se eu seria totalmente feliz caso burle os princípios éticos. Entraria na questão das consciências, etc. Uma questão um pouco psicológica, mas que influi na nossa felicidade, no nosso modo de ser e de viver a vida. Por exemplo, eu burlei os princípios éticos, eu gero dor para as pessoas, porque a minha forma de ganhar dinheiro, de ganhar vida, de ser feliz, acaba infligindo na vida de outras pessoas. Nesse exemplo, né, vamos supor, uma suposição hipotética, eu seria totalmente feliz nesse caso. Vamos supor um caso de um indivíduo que é criminoso, que pratica furtos, que faz homicídio, latrocínio, etc. Um criminoso. Ao se deparar com esse fato da filosofia utilitarista, que tem uma maneira correta de ser feliz, nesse sentido de não prejudicar as outras pessoas, de trazer o máximo de bem coletivo e a menor quantidade de dor para todos na sociedade, temos uma reflexão interessante. Uma maneira correta, uma verdadeira felicidade. Ou seja, tem uma felicidade que me satisfaria por completo. Essa questão que eu irei investigar a partir de agora. Eu gosto de usar muitos exemplos porque fica muito palatável. Quando a gente fala de filosofia, sobretudo filosofia moral, a gente trata de um tema que é sociável, que é prático, que está acontecendo, mas também um tema metafísico. Ou seja, está além da física, além da natureza, além do nosso mundo factual, além dos objetos. Está na consciência. Um fator que a filosofia moral estuda de maneira direta, porque é a fenomenologia que se implica nessas questões de consciência, de fenômenos, de coisas, mas que está presente na nossa filosofia moral, na nossa filosofia ética. O exemplo que trarei aqui, também nessa conexão entre filosofia e direito, é o caso de criminosos. Pessoas que cometem delitos, etc. e ganham a vida dessa forma, certo? Pessoas que traficam, que roubam, que cometem homicídios, que de alguma forma prejudicam as outras pessoas, ou seja, inflige o fator ético, inflige a ética utilitarista que a gente está tratando aqui dentro dessa teoria. Um indivíduo que, por exemplo, que ele é traficante, ele
vende drogas, correto? Ele possivelmente pode estar envolvido ou não em questões de homicídio, pagamento de contas, etc. Só para a gente emergir bastante na questão. Esse indivíduo tem a sua felicidade no sentido de possuir as coisas que ele quer. Ele tem uma satisfação financeira, uma satisfação capital. Mas essa satisfação reflete no seu pessoal? Ou seja, eu sou totalmente feliz? Eu sou verdadeiramente feliz? Essa é a questão que eu estou colocando à luz. Ou seja, a felicidade ela tem fatores que dependem, que tem uma relação de interdependência. Eu não posso ser feliz totalmente se eu infringir os fatores éticos por isso. Quando eu utilizei o exemplo do traficante, porque quando ele comete tais atos, algumas pessoas vão sofrer por esses atos. Ou seja, vai gerar dor diretamente. Ele sabe, e tendo a consciência dessa dor, o faz pensar: eu estou sendo totalmente feliz, eu estou sendo satisfeito? E dentro dessa conexão entre a felicidade pessoal e a felicidade profissional, felicidade em diversos outros ramos, vem a pesar dentro do sentido ético. Como eu dei o exemplo do traficante, ele tem as coisas que ele quer, certo? Como eu já tinha dito. Ele tem as coisas que ele quer, ele possui, tem um certo poder, até entre aspas. Mas ele não tem a satisfação pessoal de dizer: eu conquistei, vamos supor assim, né? Dentro da nossa sociedade é muito comum ouvir isso: poxa, eu conquistei tal coisa, eu ganhei tal coisa. Esse status de conquista tem uma relação com isso, com a felicidade moral dentro da ética utilitarista. Ou seja, no sentido de eu estar fazendo uma ação que não só para me privilegiar, mas privilegia de alguma forma a sociedade. Toda profissão, de alguma forma, privilegia não a si, mas também a sociedade. Se eu estou me formando em filosofia, serei professor, e estou tendo uma satisfação pessoal, no sentido de estar sendo presente na vida de alguém, no sentido de trazer benefícios, de fazer essa pessoa ser um cidadão, de formar pensadores, etc. Ou, se eu sou um advogado, estou satisfazendo a minha necessidade pessoal e profissional de adquirir tal status, de trabalhar em tal ramo jurídico, e além disso estou prestando um serviço para a sociedade. Estou possivelmente tirando inocentes da cadeia, lutando contra injustiças, etc. Toda profissão, ou seja, tem a sua finalidade para além do pessoal. Essa satisfação reflete no bem comum, certo? No exemplo que eu utilizei do traficante, ele não terá essa finalidade do bem comum. Por isso será antiético, porque ele está satisfazendo apenas a si. Ele não tem essa finalidade de estar fazendo um bem social ou de estar sendo feliz da maneira correta, como eu coloquei no podcast, a maneira certa de ser feliz. Ele está burlando esse sistema ético. E com isso ele traz a sensação de não felicidade total, não felicidade plena. É o que eu queria chegar. Porque se eu não satisfaço a todos, se eu estou gerando dor para os outros, em algum instante, em alguma instância, eu sentirei essa infelicidade de alguma forma. Pois eu irei sentir essa falta. Eu estou me satisfazendo, mas essa satisfação não está me preenchendo. Essa seria a sensação, o sentido também existencial. Eu precisaria aprofundar um pouco mais, o que não é o objetivo desse podcast. Eu queria apenas dizer que sim, tem uma forma correta de ser feliz, e através disso explanar a teoria ética, o que seria a ética, como ela é fascinante no sentido de estar composta em todas as coisas da nossa vida. Tudo que a gente faz é ética. Absolutamente tudo. No trabalho eu não posso ser promovido de outra forma senão eticamente. E aí entra essa questão de satisfazer não só a mim, mas também ao bem comum. Pois eu poderia mentir, fazer diversas outras coisas para chegar aonde eu quero, porém não é ético. Eu não seria feliz plenamente. E aqui entra a questão da consciência, aquela questão que eu tinha falado anteriormente, né? Que essa forma de ser feliz impactaria não só a mim, mas também a toda a sociedade, traria dor a alguém. Essa é a primeira questão. Essa felicidade traria de alguma forma algum malefício a alguém? Então não é correto, não é ético nesse sentido. Não costuma válido. Isso em tudo, como eu disse, trabalho. Na faculdade também, poderia colar, poderia passar.
estaria satisfazendo nem a minha necessidade, né? Porque eu não estaria aprendendo. Mas de alguma forma eu conseguiria passar, conseguiria sobrepor. Ainda utilizando dentro da ética, não sendo utilitarista, mas também é um autor expoente da ética. O Kant. O Kant tem diversas obras que falam, e uma delas especificamente, fala que é melhor parecer do que ser. Ou seja, tem como eu parecer alguma coisa e de alguma forma me dar bem sobre isso. Mas não seria ético. Se eu pareço ser ético, eu não sou ético. Entende? Porque essa forma de burlar não me satisfaz, né, plenamente. Por mais que ninguém saiba que eu fiz tal ato, que eu pratiquei tal ação que faz mal a outros, eu sei. E por fim, essa ação poderia me gerar prejuízos mentais, psicológicos, etc. Não me dando a satisfação total, a satisfação plena, a felicidade por inteiro.